Internautas, Dunga, técnico da seleção brasileira, está em Florianópolis, participou pela manhã do Seminário Catarinense de Fisioterapia, que válido também pelo Congresso Brasileiro, uma das estrelas desse evento realizado aqui na capital dos catarinenses. O técnico da seleção brasileira também falou aos alunos, aos acadêmicos, aos profissionais da fisioterapia, aos professores de faculdades e depois atendeu a imprensa. E nós participamos da entrevista coletiva que vocês acompanham na íntegra agora sobre o que falou o técnico da seleção brasileira. Bom, acho que o conceito, né, de trabalhar com uma equipe multidisciplinar é importante, tem que estar muito ligado, né? Um tempo atrás nós usávamos a fisioterapia mais como recuperação. Hoje ela já é usada junto com a preparação física, com a parte de fisiologia médica, de prevenção. Então, nós temos na seleção brasileira a forma de nos reunirmos sempre para montar os treinamentos, né, ouvindo a todos, para ver quais as condições dos jogadores, principalmente porque jogadores vêm de várias partes do mundo, com vários tipos de preparação física, viagem, desgaste. Então, a gente tem uma comunicação muito boa nesse aspecto, de conversar para montar o treinamento, para ver a carga de trabalho a cada jogador, e é fundamental. Acho que estender também não só o jogador de futebol, mas a população, a fisioterapia como uma forma de prevenção, e mais voltado ao futebol, nós temos que ter, principalmente nas categorias de base, para quando o jogador chegar na seleção principal ou quando chegar no seu clube principal, ele está culturalmente integrado com a fisioterapia, saber os conceitos, ele mesmo se cuidar do seu corpo, saber os seus limites, saber aonde ele pode, né? E para a população em geral ter também uma saúde ótima. Não, acho que é igual aos outros lugares, depende sempre de você educá-lo, de começar a incentivar. A fisioterapia há pouco tempo tem essa entrada nos clubes, né? Mas às vezes independe da própria fisioterapia, depende de quem está no comando entender da importância, né? Porque às vezes a gente se preocupa mais em comprar um jogador, né, de grande nome, de grande qualificação, mas não dá um suporte de tratamento a esse jogador. É como você ter um carro de luxo, ou você não tem um bom mecânico. Então você tem que ter essa ligação, e não depende só dos profissionais da fisioterapia, depende de todo um conceito das pessoas aceitarem essa nova proposta, mais voltado ao futebol, né? Nós que trabalhamos no futebol, a gente diz, legal, inovação, né? Novas tecnologias, tudo, mas a gente é muito baseado mas antigamente eu não usava isso. Antigamente eu corria 4 km, hoje corre 9. Então isso tudo tem que, as pessoas que estão envolvidas no futebol tem que ter uma abertura da mente, né, para essas novas tecnologias que estão sendo implantadas. É fundamental. Eu acho que é a segunda passagem minha pela seleção brasileira. A gente teve muitos jogadores que chegam à seleção brasileira com desequilíbrio muscular, que tem a questão de que muitas vezes não são devidamente tratados, né? Lógico que não são todos, mas tem esses equívocos, né? Então a nossa fisioterapia é muito importante, porque eles têm um período muito curto e eles têm que dar resultados excepcionais. Então a cobrança em cima dos nossos fisioterapeutas, a parte médica, é grande, porque o jogador ele é convocado, né, 15 dias antes, e nesse período você não sabe quando ele vai chegar. E depois que ele chega na seleção brasileira, ele já está aqui, você tem que colocar ele jogar. Então tem que ter aproveitar o mínimo de tempo que tem para ter o melhor aproveitamento. Ainda não ouvi aqui no simpósio uma coisa que não está em livro nenhum, que não está em lugar nenhum, e que é a sensibilidade deles. Eles entenderem o jogador que suporta mais a dor e aquele que não suporta mais a dor. Isso não tem em livro nenhum, isso é percepção, é no dia a dia, né? Então, os fisioterapeutas, isso nos dão um feedback muito bom, né? Porque tem jogador que está sentindo uma dor e ele diz, não, pode botar jogar, que não tem problema. Tem outro jogador que tem uma dor e ele já diz, não, esse
E não é que o jogador não queira jogar, é que é a sensibilidade do corpo dele e ele, um suporta mais a dor e outro não. Então isso acontece diariamente, né, nos treinamentos, né, tem jogador que vem, você vê que ele, mesmo com dor ele quer treinar, quer chutar em gol, quer fazer um treinamento específico. Então isso é importante a gente estar ouvindo os fisioterapeutas. Não, a gente tem na seleção a gente respeita a hierarquia. Eu falo com os treinadores, o Gilmar fala com administradores, supervisores, o médico fala com o médico dos clubes, né? Fala também com o jogador para saber como ele está sentindo. Eu e o Gilmar falamos também com os jogadores antes da convocação, depois da convocação. Acompanhamos a cada rodada todos os jogos. A gente acompanha os jogos. Teve algum problema com o jogador, a gente liga para saber como ele está, qual é a forma que ele está. Às vezes tem a dificuldade que é anormal, que o clube não quer que o jogador venha porque tem um jogo importante, então é importante você sentir o jogador como ele se sente. Aí vem a questão do jogador que suporta mais a dor, não suporta mais a dor, você conversar com ele, na conversa você já sabe o espírito, né? Depende de como ele se coloca para ti, você já sabe o espírito, se ele suporta mais dor ou não suporta a dor. Não, com todos os atletas, a gente controla todos, não tem... A seleção tem que ser os 23 preparados para jogar, então não pode focar num ou no outro, tem que ser o grupo todo. Dunga, bom dia, Polidoro Júnior. Nós somos de um tempo que o treinador, por exemplo, reclamar do médico, né? O médico não deixa escalar o jogador, cobra dele. Era comum antigamente, hoje não, hoje é mais profissional. Isso acaba ajudando. Mas a gente reclama também. Mais que reclama, a gente cobra, né? Todo dia ali, fisioterapia, passa na fisioterapia. Como é que está o jogador? Recuperou ou não recuperou? Quanto tempo vai aí? A gente trabalha com tempo. Então, a cobrança, o estresse em cima dos fisioterapeutas, do médico, é justamente isso. Mas, por isso é importante você se cercar de pessoas melhores do que você, que tenham um conhecimento amplo, que aquilo que ele coloca para ti, você tem que confiar plenamente no que ele está falando. E isso aumenta a responsabilidade do médico e do fisioterapeuta. Tem que jogar junto. Tem que jogar junto. Acho que todos os jogadores são monitorados. Pela primeira vez, como eu falei lá, a gente tem uma abertura muito grande. A gente está usando todas as tecnologias, né? Nós temos 10 scouts, né? Que nós criamos um sistema que esse pessoal monitora todos os jogadores que estavam na Olímpica, na Sub-20, na seleção principal, monitoram o Campeonato Brasileiro e é online. Eles vão ver os jogos, passa o relatório, na hora eu estou em casa, eu clico, sai todo o relatório. Depois na outra rodada a gente troca os observadores desses jogadores e aí volta todo um relatório para mim e para o meu auxiliar. Nós também vamos ver os jogos. Só que um observador não sabe o que o outro escreveu. É somente só nós que temos essa observação. Nós temos alguns critérios que nós definimos com o pessoal da observação, o que a gente quer que ele observe, né? Então, questão técnica, questão de maturação, questão de leitura de jogo, questão de competitividade, uma série de fatores, e aí a gente vai fazendo uma análise. Quando a gente chega a um conceito de todos os outros, nós vamos ver pessoalmente esses jogadores. Conheço. Tivemos problema de convocar ele, né, para o Pan-Americano. Nós conversamos, antes de convocar, nós conversamos com o treinador, supervisor, tudo. Aí chegou na hora, não queriam liberá-lo, né? E isso acaba um problema, porque a vida do treinador é um pouco complicada. Quando você não convoca, todo mundo quer que convoque. Quando você convoca, todo mundo fala que não quer convocar. Então é complicado. Um jogador de velocidade, né? Boa qualidade técnica. Temos um pessoal que tinha trabalhado aqui no Figueirense, que tem boa observação. Mas o jogador, ele mesmo se autoconvoca com o seu rendimento, né? Se tem um trabalho dentro da seleção brasileira, que muitas vezes nós convocamos os jogadores, né? Então, voltando naquela educação, a gente convoca, às vezes ele joga, às vezes ele não joga, para ver a reação dele, qual é o comportamento dele dentro de um grupo, né? Quando ele está jogando e quando ele não está jogando,
qual o seu comportamento para fazer parte de um grupo. É um calendário normal, né? Que você teve algumas melhoras importantes, né? Que é bom salientar, que foram os 30 dias de férias. Tá? Se a gente fazer um paragone agora com o futebol europeu, o futebol europeu tinha 30 dias de férias, tinha 30 dias de preparação, ou 40 ou 50, e depois começavam os jogos. Então o futebol europeu não tinha muita lesão muscular, não tinha esse problema. Atualmente o futebol europeu pegou uns vícios antigos do futebol brasileiro, que em 15 dias, 10 dias eles já estão jogando na preparação. Então eles começaram a viajar para a Ásia, viajar para os Estados Unidos, né? Usar o período de preparação para fazer jogos amistosos, e começaram a ter muitas lesões. Nós, de um tempo para cá, temos tendo um tempo maior de preparação, né, de pré-temporada. Esperamos que isso continue tendo esse tempo de preparação, principalmente como nós somos um país formador, então a gente não pode acelerar o tempo, principalmente com jogadores jovens, acarretar lesões nesses jogadores jovens, que vai atrapalhar no crescimento deles, né? Duga, sobre a Argentina, acompanhei a Copa América na Argentina em 2011, fui no Chile agora em 2015 e tal. O povo argentino gosta mais do Tevez do que do Messi. E aí te pergunto, melhor enfrentar sem o Messi ou com o Messi? E os teus observadores já te passaram como deve ser a base da seleção desse jogo dia 12 sem o Messi? Então, a gente tem observado, né? Mas o treinador fez algumas convocações novas agora para a seleção argentina. O Messi é uma referência do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Uma seleção como qualquer seleção. Faz falta o Messi, faz falta o Neymar, o Maradona, Pelé. Esses jogadores fazem falta Baggio para qualquer seleção. Mas se tratando de seleção, se tratando de um jogo assim importante, tem jogadores também que possam substituir a altura, se não individualmente, coletivamente. Vive um momento ótimo, né? Várias equipes na primeira divisão, né? Se mantém. Eu acho que o importante, né? A gente tem conversado muito com o pessoal da Europa. O importante não é o planejamento. O importante é você realizar o planejamento. Que planejamento todos têm. Mas quando chega a metade do campeonato, começa a trocar tudo. Então, as equipes que conseguem manter esse planejamento, né, não é só um planejamento de treinamento, de logística, mas também a questão financeira. Não sair daquilo que você quer permitido. Então, o futebol catarinense está num bom momento, tem ótimos profissionais, né, muito capacitados, né. A questão, eu conheço mais da Chapecoense, porque o Paixão trabalha conosco, né? Então a gente sabe da estrutura que tem, as condições que se dá para trabalhar, e isso faz muita diferença. A gente tem que evoluir em todos os sentidos, tem que usar cada jogo como uma decisão. As dificuldades vão ser normais, né? É uma oportunidade para nós, diferente da outra eliminatória, que a eliminatória nós se apresentávamos na segunda para jogar no sábado, então você tinha um tempo de treinamento. Agora os jogadores se apresentam ou na segunda à noite ou na terça ao meio-dia para jogar na quinta. Então praticamente você tem um dia e meio de treinamento que você tem que otimizar esse treinamento, aproveitar da melhor maneira possível. Torcei muito que os jogadores chegam sem nenhum problema clínico, né? Que o cansaço, a fatiga você consegue recuperar, clínico, que eles estejam em boas condições, e nós conseguimos aprimorar da melhor maneira possível, passar para os jogadores entender do que a gente quer na seleção brasileira e saber que cada jogo é uma decisão. Neymar, você vai conversar com ele sobre o que houve na Copa América, ou já conversou, e se te incomoda o fato da imprensa taxar como Neymar dependência, se isso existe? Mas a gente conversou com ele, sem dúvida nenhuma, né? E o Neymar é uma referência. Quanto mais você se dizer que está incomodado, chateado, não vai mudar em nada, porque era assim com o Maradona, era assim com o Pelé, era assim com o Baggio, é assim com o Messi. São jogadores referência. Agora, também tem outros jogadores de grande potencial, grande qualidade na seleção brasileira, são referência nos seus clubes da Europa,
Então é uma coisa boa para a imprensa, para o torcedor, e não tem como mudar isso. Mas é o Neymar e mais 10? Mas não sou eu que digo se é o Neymar ou mais 10, é o Neymar que diz, é o William que diz, é o Oscar que diz, é o Douglas Costa, não é o treinador, não é o torcedor, não é a imprensa, é aquilo que eles fazem dentro de campo que faz ter essa referência. Tem muitas coisas, né? Eu não gosto muito de falar dos outros, eu gosto de falar mais dos meus erros. Quando eu cheguei na seleção em 2010, eu queria revolucionar tudo. Tudo que estava errado, o que eu achava que não estava errado, que eu queria acertar e fazer as coisas andarem. Só que a vida não é assim. Tem coisas que são da tua alçada, são da tua responsabilidade. Tem outras coisas que não são da tua alçada. Tem outras coisas que você não vai conseguir mudar de jeito nenhum. Às vezes você pensa tudo que envolve o futebol que teria que ser diferente, e teria, mas você não vai conseguir mudar, então não adianta ficar brigando, tem que focar mais naquilo que é o teu trabalho, naquilo que você quer, naquilo que tem que ser feito, né? E trabalhar em cima disso. Então agora está muito mais divididas as responsabilidades, o que é do meu setor, o que não é do meu setor, então estou bem mais tranquilo. A seleção teve o goleiro titular, foi em todos os jogos. Aí vem, não é só na parte da fisioterapia, como vem na parte do futebol. A gente fala que a Europa, taticamente, que muda, que faz, que acontece, e a gente é muito bitolado naquilo. Não, do 1 ao 11 é titular, do 12 é o reserva. Não, se o cara está na seleção, dos 23, não tem reserva titular, o cara está na seleção, tem que estar preparado para jogar. Não tem essa no Brasil, se você tira um jogador, não, botou a culpa nele, não, mas ele está mal. Mas escuta, nós não estamos falando que tem que mudar a nossa filosofia, não tem que mudar a nossa forma de pensar, que taticamente o treinador tem que mudar, e quando os europeus mudam taticamente, o cara mudou taticamente, não é a questão de tirar um jogador ou não. Então, a seleção brasileira é diferente de um clube. Os 23 têm que estar prontos para jogar. Mas você definiu quem vai ser? Já está definido, já. Já está, na hora vai ver. Tá. O jogador sabe. O jogador sabe. O jogador sabe. Tá bom, gente. É isso aí, muito obrigado. Já vou botar lá. Vocês é que sabem. Pô, meu assessor. Beleza.